A estratégia que eu uso para gerir os meus negócios. Muitas pessoas me questionam, principalmente no Instagram, como eu consigo ser tão produtivo e atuar em diversas áreas, inclusive áreas diferentes, com atuação jurídica, atuação em investimentos, atuação em economia, consigo produzir conteúdos aqui em diversas redes, faço podcast e ainda tenho, claro, atividade física, participar de várias competições, e as pessoas me questionam muito isso. Eu recebo muitas provocações e até pedidos para gravar vídeo nesse sentido, como é que eu me organizo, como eu consigo ser tão produtivo. Então, a minha equipe aqui, o Pedro que está comigo, me pediu para eu gravar esse vídeo hoje no YouTube e esse será um vídeo de reflexão, mais um vídeo nesse estilo de conversa com quem me assiste. E antes de começar o vídeo, eu queria fazer um pedido a você. Eu tenho muitas pessoas que assistem aos vídeos no meu canal, mas que não se inscrevem no canal e não marcam o sininho. Então, faça essas duas coisas, porque nós temos vídeos diariamente aqui no canal e dessa maneira você me ajuda a crescer, a poder investir mais no canal, trazer mais pessoas na produção e poder criar mais conteúdos de qualidade para o público que me acompanha. Além disso, não deixe de me acompanhar nas demais redes, @RafaelBismuth, em todas elas, no TikTok, no Instagram, no LinkedIn, no Spotify, todas elas com conteúdo diário e conteúdo específico para cada plataforma. Mas vamos voltar ao vídeo de hoje, que é sobre essa meta de produtividade e a capacidade de gerir vários negócios ao mesmo tempo. Então era isso que eu queria explorar e vou começar pelo primeiro pilar, e o primeiro pilar é a organização. A organização é fundamental para que qualquer organização empresarial, qualquer organização, até um órgão público, já trabalhei em órgão público, já trabalhei como estagiário em várias repartições estatais e você pode ver que existe uma organização, existe uma estruturação em vários departamentos e isso obviamente se repete também nas empresas com a organização de tarefas, a organização de atribuições, e isso é fundamental que os gestores das equipes, as lideranças de cada equipe, tenham isso muito bem organizado com as pessoas que estão subordinadas aos líderes e que também todos aqueles que estejam na cúpula tenham muito bem organizadas as tarefas, as metas a serem alcançadas, as execuções que devem ser feitas ao longo da semana. Tudo isso é muito importante, até porque, algo que eu converso com vários empresários, o microgerenciamento é um grande equívoco que o empresário e que o empreendedor, de um modo geral, costuma cometer. E aqui eu me refiro quando eu falo em microgerenciamento. Normalmente a pessoa começa a empreender, ela começa sozinha ou com poucas pessoas. E quando ela começa a escalar a organização, começa a crescer, ela tem uma grande dificuldade de delegar, porque ela pensa, se eu delegar, a qualidade vai cair, a pessoa não vai executar da mesma forma que eu faço e dessa maneira vou acabar não aprovando, não gostando daquilo que foi feito. Mas, a partir do momento que você precisa crescer e a organização precisa tomar outros rumos, expandir, é necessário aprender a delegar, mesmo que haja uma piora na entrega. Até o Gary Vaynerchuk, que é um grande empresário das redes sociais e do marketing digital, é um norte-americano do qual eu gosto muito, e ele fala que é fundamental delegar, ainda que fique 80% ou 70% do que você faria. E realmente esse é um ponto crucial. O que acontece normalmente é que a pessoa delega e fica ali querendo gerenciar nos mínimos detalhes o que a pessoa está fazendo. Quando na realidade o que ela deve fazer é simplesmente delegar e cobrar pelos resultados que deveriam ser alcançados pela pessoa e não ficar tentando acompanhar o que ela está fazendo nesse ínterim, nesse lapso até atingir o resultado. Caso ela não consiga chegar ao resultado esperado, aí sim essa pessoa deve ser cobrada, mas não ficar acompanhando nos mínimos detalhes o que ela está fazendo nessa atividade meio para chegar ao fim. Então esse é o primeiro ponto, a organização, estruturar muito bem com a equipe. É claro que tem que ter uma clareza no diálogo, uma clareza de comunicação, isso é fundamental para que todos estejam integrados e saibam exatamente de como a estrutura, a equipe está organizada e também para que não haja avanço nas atribuições de outras pessoas da equipe. Às vezes um líder pode avançar na atribuição de outro líder, de outro coordenador, enfim, não importa qual é o cargo criado dentro da organização empresarial, mas isso é muito importante também para estruturar como as tarefas são distribuídas e é um ponto que deve ser cuidado com muita atenção. O segundo ponto que eu penso que é crucial é o estabelecimento de uma cultura corporativa. E aí você vai me falar, mas como é que eu vou estabelecer uma cultura corporativa se a minha empresa tem 3 colaboradores, se eu sou microempreendedor, eu tenho uma pessoa que me ajuda? Mesmo que você tenha apenas uma pessoa que te ajude, você tem que ter uma cultura
muito bem definida com essa pessoa. E o que eu quero dizer com cultura? São princípios e valores de alinhamento em relação aos quais vocês não vão transigir. Então, se a sua... Vou pegar o exemplo da Amazon aqui. Até uma amiga me perguntou que ela compra na Amazon, ela falou assim, Rafael, por que a Amazon é tão boa? E eu estava explicando para ela que a Amazon é tão boa porque o foco do Jeff Bezos, que foi o fundador, foi como primeiro princípio em relação ao qual ele não transigiria e de maneira nenhuma ter como foco o consumidor. Então, ele chama a Amazon de consumer-centric, ou seja, focada no consumidor. E isso sempre foi levado adiante por todos os líderes da organização, inclusive agora que ele não é mais CEO, a empresa continua com o mesmo lema de foco no consumidor. E essa cultura corporativa começa a moldar as pessoas e aos poucos as pessoas vão bebendo desse caldo e vão automaticamente introjetando essas ideias até um ponto em que elas se tornam adeptos da ideia, como se fosse um adepto religioso, um fiel de uma igreja, e realmente a pessoa se incorpora à cultura e abraça a causa, abraça os valores que a empresa adota. E aqueles que não aderirem, ou aqueles que não conseguirem se adaptar, eles acabam naturalmente saindo, porque fica um ambiente tão difícil para essa pessoa conseguir se adaptar e conseguir se familiarizar, que ela acaba optando por sair naturalmente porque é incompatível. E não tem nada de errado nisso, essa pessoa vai se encontrar em outra cultura. Isso é natural que aconteça. Eu já tive fases de transição em que tive que lidar com pessoas que vinham de outra organização e eu vi que não dava certo, porque a pessoa não tinha a flexibilidade e não tinha realmente a conciliação de valores que eu trazia. Isso é natural. Essa pessoa não vai dar certo contigo, mas ela pode dar certo com outra pessoa. Da mesma maneira, eu já tive casos de pessoas que trabalhavam numa equipe, não eram tão boas na equipe, mas ao serem deslocadas para outra equipe, se encaixaram muito bem, se deram muito bem com novos líderes, novos chefes e simplesmente floresceram e se deram muito bem. Então, essa questão cultural, essa questão da flexibilidade, da adaptabilidade aos valores, aos princípios que são inegociáveis para a empresa, isso é fundamental e é muito importante que a empresa estabeleça isso internamente, a organização como um todo, aqui eu falo empresa, mas a organização como um todo estabeleça isso. Pouco importante se você tem 1, 2 colaboradores, 3 colaboradores, é muito importante que você estabeleça isso com um grupo de pessoas para que eles entendam qual a hierarquia de valores e de princípios adotados e que devem ser priorizados quando houver algum choque ou quando houver a necessidade de estabelecer as prioridades. Então, esse é mais um ponto, ponto da cultura. Outro ponto que eu considero importantíssimo, e eu noto que isso é muito difícil de encontrar, é a disciplina. E quando eu me refiro à disciplina, é que você pode até ser disciplinado, só que se as pessoas da sua equipe, as pessoas ao seu redor não forem disciplinadas, você não vai conseguir alcançar os seus objetivos, porque você também depende delas. E você é uma única pessoa. Vai chegar um momento que você não vai mais conseguir produzir sozinho, vai precisar trazer outras pessoas. E você vai ter que influenciar essas pessoas para que elas passem a ser mais disciplinadas. E aí não tem muita alternativa. Ou essas pessoas realmente passam a cumprir aquilo que foi acordado, a cumprir aquilo que foi prometido dentro dos prazos estabelecidos, do cronograma estabelecido, ou se essas pessoas não conseguirem se adaptar, você necessariamente vai ter que fazer algumas trocas até você encontrar pessoas que efetivamente cumpram aquilo que foi acordado. E é sobre isso a que eu me refiro à disciplina. A pessoa estar presente, a pessoa ser constante, a pessoa não se ausentar, a pessoa conseguir lidar com a pressão, conseguir agir sob pressão, conseguir lidar com situações adversas, com pessoas adversas, com clientes complicados. Isso tudo faz parte da minha análise da disciplina e, acima de tudo, a pessoa ser constante, não ter oscilação de humor, ser uma pessoa estável emocionalmente, que consiga lidar com essas situações adversas e que esteja sempre presente, que seja uma pessoa constante, que não vai causar transtornos aos seus colegas de equipe e, ao mesmo tempo, uma pessoa em relação à qual você, como líder, vai poder contar, porque você sabe que aquela pessoa é realmente uma pessoa que não se ausenta, que não foge do desafio e que está sempre presente, ainda que tenha alguma adversidade pessoal, ainda que tenha que esteja um pouco resfriada, que esteja doente, você sabe que pode contar com essa pessoa e isso é fundamental, criar essa disciplina. Outro ponto, seria o 4º ponto aqui do que eu estou falando, é o método de atuação. Isso é muito importante, o como nós abordaremos o problema, como nós vamos agir, como nós vamos fazer. Isso muitas vezes é relegado para segundo plano, mas é muito importante que as pessoas que estão subordinadas saibam a forma em que nós vamos agir, a forma como nós vamos fazer acontecer um determinado projeto. Isso é muito importante, passar para toda a equipe qual será o meio utilizado, qual será a estratégia utilizada
para alcançar o objetivo traçado. Isso muitas vezes é relegado, ou às vezes pensa-se que pode fazer de qualquer jeito. Ah, não, de qualquer jeito a gente faz aqui e está tudo certo. E não é muito bem a forma adequada para se conduzir a gestão dos negócios, a gestão da empresa. Então, vale muito a pena também investir em método. Pode ver que empresas europeias, empresas japonesas, empresas asiáticas, de um modo geral, são muito focadas em método e seguem à risca o método e por consequência, tem verdadeiras franquias seculares, se nós analisarmos nessas economias maduras, de empresas que sabem realmente lidar muito bem da perspectiva metodológica. Eu posso mencionar aqui montadoras automotivas, Toyota, Mercedes, BMW, são todas grandes marcas que têm um método de atuação e que são muito famosas por isso. Então, esse é um outro ponto muito importante. Um quinto fator é a sua capacidade de se comunicar. E aí, claro, é um pouco ligado à oratória, sim, mas eu falo até uma capacidade de poder lidar com pessoas, se comunicar, conseguir convencer as pessoas que estão contigo sobre as ideias que você quer passar, porque na verdade, no fundo aqui, até eu vou mencionar uma economista, chama Deirdre McCloskey, que ela é uma estudiosa da retórica, é uma professora da Universidade de Chicago, e ela é uma estudiosa da retórica. Vou pedir para o Pedro deixar a referência aqui, que ela tem até um livro que chama Rhetoric in Economics. E ela fala que nós passamos o tempo todo usando a retórica, porque o tempo todo nós temos que convencer as pessoas sobre alguma coisa. Então a retórica, que é na etimologia da palavra a arte de convencer, a arte de argumentar, ela é fundamental para que você possa mostrar para as pessoas qual é o caminho adequado. Às vezes a equipe está se dirigindo em uma direção equivocada e aí você consegue contornar e mostrar, olha, é por esse caminho aqui, argumenta com a equipe, nós estamos agindo de maneira errônea, tem que corrigir isso aqui, olha, tal forma como nós estamos atuando vai dar problema, nós precisamos mudar, precisamos fazer isso aqui, olha o resultado que nós estamos obtendo, não é um resultado satisfatório. Tudo isso faz parte do convencimento, mostra números, mostra dado objetivo, mostra reclamação do consumidor. Tudo isso faz com que você seja muito mais convincente na sua argumentação e a sua comunicação seja muito mais clara com as pessoas que fazem parte da sua equipe. Isso é muito importante também. Outro ponto, agora eu costumo observar isso nas novas faculdades, esses novos modelos de faculdades, principalmente de administração, que elas têm focado muito na questão de soft skills. Então a Link, por exemplo, do Álvaro Chocaíra, eu vi uma entrevista dele, em que ele fala da necessidade de os alunos desenvolverem soft skills, que são essas habilidades suaves na tradução do inglês, e que fazem com que a pessoa saiba realmente tratar bem os colegas, conversar bem, ser uma pessoa de fácil trato, uma pessoa agradável, uma pessoa com a qual os colegas de trabalho gostam de conviver. E isso é importante não só para quem está no mesmo nível da hierarquia, mas também para quem é superior. O superior, na verdade, ele deve servir as pessoas em relação às quais ele está acima, porque ele, na verdade, ele está ali a serviço das pessoas em relação às quais ela comanda. Então, é muito interessante observar isso. O líder, na verdade, ele está a serviço das pessoas que são submetidas a ele. Então, atenção a isso, e é por isso que o líder também não está blindado disso e, pelo contrário, ele deve saber ainda mais lidar com as pessoas, entender que cada colaborador da equipe tem uma personalidade diferente, um perfil diferente, e isso é muito importante para que possa conduzir a equipe, lidar com os atritos, lidar com os problemas que vão acontecer, os desentendimentos vão acontecer, e é muito importante que o líder esteja preparado sob essa ótica de tratar, de levar a equipe sempre para um bom ambiente, para que ele não perca a equipe. É uma expressão que eu gosto muito de usar, que às vezes eu vejo o líder perder a equipe, e quando eu quero dizer que essa expressão é o quê? As pessoas não confiam mais nele, ou já perderam a crença de que ele é capaz de resolver a situação e que a equipe já está totalmente fragmentada. A gente vê isso até em time de futebol, em time de esporte, que às vezes o técnico ele tem uma cisão na equipe e ele não consegue mais resolver. A equipe está totalmente desunida e isso certamente compromete o desempenho do time como um todo. Então eu gosto muito também de fazer essas analogias esportivas, gosto muito de esporte e tem tudo a ver. E agora eu vou para o próximo tópico, que é conectado com os esportes, que é o estabelecimento de metas e objetivos. No esporte, a gente tem muito isso, você tem períodos de periodização, que você faz toda a programação do ano, do semestre, porque você vai ter tal competição, então você está mirando aquela etapa, aquela prova, então você faz toda a periodização, você aumenta o volume numa determinada passagem do ano, na outra passagem você aumenta a intensidade, diminui o volume de treino, depois numa outra parte você tem que diminuir o gasto calórico, e aí você entra em déficit calórico. Então tudo isso faz parte de um planejamento
e esse planejamento combinado com o estabelecimento de metas é uma combinação explosiva que tem tudo para dar certo. Planejamento combinado com meta, ainda que a meta não seja alcançada, pelo menos o plano, a estratégia foi desenhada e com a utilização do método que eu mencionei lá atrás, certamente esse objetivo será alcançado com mais facilidade e, se não for alcançado, chegará muito perto disso, certamente. Então esse é mais um ponto que tem tudo a ver e quando eu falo da importância da prática esportiva, é óbvio que tem hoje comprovadamente, como diz o Peter Attia, é o principal elixir da longevidade, é o exercício físico, pelo menos umas 10 horas aí por semana se dedicar à atividade física, mas o exercício, principalmente quando a pessoa entra numa modalidade competitiva, é algo fundamental e que ajuda muito a pessoa a atuar no meio corporativo, no meio empresarial. Por isso que nós vemos vários executivos que se dedicam a Ironman, ou triatlon, ou ultramaratonas. Isso é muito natural porque a pessoa cria um comprometimento, se desafia o tempo todo e quem está na iniciativa privada, no meio empresarial, precisa se desafiar o tempo todo. É por isso que nós vemos tantas pessoas no mundo corporativo que têm como hobby uma prática esportiva competitiva para também ficar, de alguma maneira, sempre instigado a ter objetivos, a ter um plano, a ter uma estratégia para chegar a um objetivo, porque ele sabe que isso depois vai reverter de forma muito benéfica no ambiente de trabalho, com o estabelecimento de novas metas, novos planos, olho no competidor, olho no concorrente, entender o que o concorrente está fazendo e reagir ao comportamento do concorrente, tudo isso faz parte também de uma ideia de estabelecimento de estratégia, de objetivos, e o esporte pode ajudar muito você se for muito sedentário, comece com uma prática esportiva leve e depois, conforme você vá evoluindo, e vá tomando gosto pela atividade, você pode começar a participar de algo competitivo e aí você vai começar a perceber como isso é benéfico, não só para a sua mente, para o seu corpo, para a sua saúde como um todo, mas também como é benéfico para a sua atividade empresarial, para a sua atividade como empreendedor. Esses são os principais pontos que eu gostaria de refletir com você aqui e tratar brevemente sobre como eu avalio e como eu faço e, claro, sempre ter uma organização. Se você for alguém que já está liderando vários grupos diferentes, sempre ter as pessoas que vão prestar contas a você e cobrar pelos resultados, exigir que as pessoas também te deem feedback, não só em relação ao que está acontecendo, mas em relação às pessoas que estão subordinadas a elas, entender como a equipe está se desenvolvendo como um todo, e isso é muito importante, e fazer essas reuniões com frequência. Lembrando, eu sou muito crítico de reunião, porque reunião normalmente, reunião longa e reunião com muita gente não dá resultado. Tem que ser algo rápido, com pauta pré-definida, e uma conversa muito breve, bem objetiva, sem dar muito tempo a pessoa ficar mudando de assunto ou sendo muito prolixa e falando demais. Algo bem objetivo no estilo da Amazon lá, como faz o Jeff Bezos, que ele manda todo mundo ler o papel ali com os tópicos da reunião, todo mundo lê junto e aí depois ele vai e faz a reunião rapidamente, de forma muito rápida. E eu sei também que o Elon Musk tem uma estratégia mais ou menos similar de reuniões muito rápidas em todas as suas empresas. O Elon Musk é um exemplo fantástico de como ele consegue conduzir tudo isso. E aí você vai me perguntar, mas como é que dá para fazer tudo isso? Se você é um empreendedor, você vai ter que trabalhar de domingo a domingo. E a atividade não pode ser maçante para você. Se ela é maçante, você não vai conseguir sustentar isso por muito tempo. Então, ou você encara a sua atividade quase como um hobby, pode parecer um pouco exagerado o que eu estou falando, mas se não for prazeroso, você não vai conseguir encarar. Não vai, porque é extenuante, você vai trabalhar muitas horas, você vai trabalhar aos sábados, você vai trabalhar aos domingos, feriados, não tem esse tipo de coisa, não tem para quem está empreendendo. Você não é uma pessoa sujeita a CLT, não, você está empreendendo, você é empresário, e principalmente quando você está naquela fase inicial, que você tem menos pessoas para poder contratar e te ajudar, você vai ter que trabalhar mais, não tem outra alternativa, e é por isso que você tem que avaliar se é para você e se você está disposto e se é realmente algo que lhe dá prazer, porque você está vendo algo lá na frente que vai ser maior, se você tem um propósito maior. Então é muito importante também você trabalhar a sua cabeça para que você esteja preparado para essas longas horas de trabalho e também não tenha muito a percepção ou a ambição de tirar férias constantes ou achar que vai ter muito tempo para deleite, para desfrute, porque isso é bem pouco provável, principalmente no começo da jornada, e é algo natural. Vale a pena, eu não me arrependo de nada de toda a minha dedicação ao longo da vida,
não sou uma pessoa que tira férias, sou muito feliz com a minha vida, gosto muito da vida que tenho, mas sei que eu sou muito fora do padrão, da curva, da normalidade das pessoas que costumam tirar 30 dias de férias por ano. Mas é algo que você tem que refletir, porque quem empreende sabe que requer uma dedicação muito maior. Então esses são os pontos de hoje, os pontos de reflexão. Fiz vários tópicos aqui, imagino que eu tenha passado quase por 10 tópicos diferentes sobre produtividade, organização, estabelecimento de metas, capacidade de se comunicar, capacidade de convencer, a sua habilidade de lidar com situações difíceis, lidar sob pressão, a sua capacidade de resolver conflitos internos, também muito importante, planejamento, método, estratégia de atuação, traçar objetivos, como agir, que é o método, a organização, a delegação de tarefas e a disciplina e a busca também por incentivar as pessoas para que cumpram aquilo que for acordado. Eu tenho certeza que se você se organizar e fizer tudo isso, você vai ser um agente de influência tão positivo que você vai perceber que você vai começar a contaminar positivamente as pessoas ao seu redor e influenciar essas pessoas que convivem muito com você, e elas vão começar a incorporar os seus valores, vão começar a incorporar inclusive a sua forma de agir, a sua forma de atuar, de viver, de praticar alguma atividade física. Você começa a influenciar positivamente essas pessoas e você começa a ver que elas também crescem contigo, e é muito bonito ver isso. Eu espero que você tenha gostado dessa reflexão. Termino o vídeo por aqui. Se você gostou desse vídeo, mais um vídeo de reflexão e bate-papo com você, não deixe de dar o like, não deixe de curtir o vídeo, porque dessa maneira você me ajuda a distribuir esse vídeo para mais pessoas que têm interesse nesse tipo de assunto. Aqui falamos hoje de empreendedorismo, organização, estabelecimento de metas, mas também falo de direito, falo de economia, falo de literatura, falo de série, de filme que eu assisti. Realmente aqui é um canal em que eu quero explorar ao máximo tudo aquilo que me interessa, todos os assuntos que me interessam. E se você tiver mais interesse em outros assuntos e me acompanhar em outras redes, eu tenho produção de conteúdo em outras plataformas. Então, você pode me seguir no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, no Spotify, que tem um podcast diário, todos com o mesmo @Rafael Abismusa. Não deixe de me acompanhar lá.